E tu, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sino, porque hoje a gente vai entrar numa das histórias mais sombrias, elegantes e perturbadoras da literatura. O Médico e o Monstro. E eu já te aviso, essa não é apenas uma história sobre um homem e sua criatura. É uma história sobre o lado escondido que todo ser humano tenta enterrar. Imagine um homem respeitado, inteligente, admirado pela sociedade, mas que guarda dentro de si um desejo secreto de se libertar de todas as regras, de toda a moral, de toda a aparência. Agora, imagine que esse homem descobre uma forma de separar, no próprio corpo, o bem e o mal. O resultado não é apenas assustador, é trágico. Porque quando o mal ganha um rosto, ele também ganha vontade própria. Hoje, nós vamos percorrer essa história em partes, como se estivéssemos assistindo a um grande filme gótico feito com IA. Ruas enevoadas de Londres, portas misteriosas, laboratórios silenciosos, cartas escondidas, crimes brutais e uma revelação final que continua poderosa mais de um século depois. Então, prepara da imaginação, porque essa jornada não fala só de Henry Jekyll e Edward Hyde. Ela fala da luta eterna entre a máscara que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos até de nós mesmos. Parte 1. A Porta do Mistério. A história começa em Londres, numa cidade elegante por fora, mas cheia de sombras por dentro. O nosso primeiro guia é o Sr. Utterson, um advogado sério, reservado, desses homens que parecem feitos de pedra por fora, mas que guardam uma lealdade profunda pelas pessoas que amam. Ele não é dado a exageros, não corre atrás de fofocas, não gosta de escândalos. Justamente por isso, quando algo o inquieta, o peso é muito maior. Em um de seus tradicionais passeios de domingo com o primo Richard Enfield, os dois passam por uma rua aparentemente comum. É uma rua bonita, respeitável, com fachadas limpas e comércio bem cuidado. Mas no meio daquele cenário harmonioso, existe uma construção estranha, quase ofensiva aos olhos. Uma porta sem campainha, sem janela, sem acolhimento. Uma entrada cega, muda, sem vida. E Enfield, ao olhar para aquela porta, conta uma história que nunca conseguiu esquecer. Certa noite, andando tarde pelas ruas, ele viu um homem pequeno de aparência repulsiva atropelar friamente uma menina. Não foi um acidente no sentido humano da palavra. O sujeito seguiu em frente com a indiferença de quem pisaria numa folha seca. O horror maior não era apenas o ato, mas a ausência total de remorso. Enfield, chocado, perseguiu o homem, reuniu testemunhas e exigiu reparação. Pressionado, o estranho entrou justamente por aquela porta misteriosa e saiu com um cheque assinado por um nome respeitadíssimo, Dr. Henry Jekyll. A partir desse momento, algo se instala no coração de Utterson. Não é apenas curiosidade, é inquietação moral. Por que um homem honrado como Jekyll estaria ligado a uma criatura tão abjeta? Estaria sendo chantageado? Teria cometido algum erro no passado? Ou existiria entre os dois uma relação ainda mais obscura? O roteiro aqui deve respirar suspense. Mostre a rua vazia, a névoa passando devagar, a porta escurecida, a pequena menina caída, os adultos formando um círculo ao redor do agressor. A narração precisa sugerir que, às vezes, o verdadeiro terror não faz barulho. Ele apenas passa por nós com a cara fechada e o coração vazio. É também nessa primeira parte que o vídeo planta seu tema principal. O mal não chega sempre como um monstro escancarado. Às vezes, ele caminha entre pessoas respeitáveis, protegido por contratos, por dinheiro e por silêncio. E quando uma porta estranha aparece no meio de uma rua perfeita, quase sempre ela esconde algo que a cidade inteira preferiria não ver. Parte 2. O testamento que assusta. Perturbado com a história, Utterson volta para casa e abre um documento que já o incomodava há muito tempo. O testamento do Dr. Jekyll. E ali está algo absolutamente chocante. O texto determina que, em caso de morte ou desaparecimento prolongado de Jekyll, todos os seus bens, sua casa e sua fortuna
passem diretamente para um tal Edward Hyde. Para um advogado, palavras têm peso? E aquelas palavras soam como uma ameaça escrita em tinta fria. Não se trata de um favor casual, nem de uma gentileza passageira. Trata-se de uma entrega total, como se Jekyll tivesse se colocado deliberadamente nas mãos desse homem. Utterson decide investigar, mas faz isso com o perfil que o define, sem alarde, sem escândalo, sem expor o amigo. Ele procura o Dr. Lanyon, velho companheiro de Jekyll, homem de ciência, racional, firme, um daqueles sujeitos que acreditam na ordem, na lógica e no que pode ser provado. Mas quando Lanyon ouve o nome de Jekyll, sua reação é amarga. Os dois já foram próximos, porém romperam por divergências profundas. Segundo Lanyon, Jekyll começou a se envolver com ideias não científicas, experiências perigosas e teorias que ultrapassavam os limites aceitáveis. Essa conversa é muito importante porque muda o eixo do mistério. Já não estamos apenas diante de um possível escândalo moral. Agora existe a sombra de um experimento, de algo criado em laboratório, de uma obsessão intelectual que foi longe demais. Lanyon representa a razão clássica. Jekyll, ao que tudo indica, atravessou a fronteira entre ciência e tentação. Utterson então passa a vigiar a tal porta. Dias e noites. Chuva, frio, silêncio. Até que finalmente vê Edward Hyde. E o encontro é curto, mas devastador. Hyde não precisa fazer quase nada para causar horror. Sua simples presença desorganiza o espírito. Ele é pequeno, deformado, não necessariamente no corpo, mas em alguma coisa mais profunda, mais antiga. Sua voz é áspera, seu comportamento agressivo. Seu rosto é difícil de descrever e talvez seja justamente isso que o torna ainda pior. Ele parece errado numa dimensão que as palavras não alcançam. Quando Utterson menciona Jekyll, Hyde demonstra impaciência e ameaça, mas confirma o vínculo. O advogado consegue até ver a chave da casa e entende, com um arrepio, que o estranho circula livremente pelos domínios do amigo. Aqui, o vídeo deve reforçar uma sensação essencial. Hyde não é apenas feio, ele é moralmente perturbador. As pessoas o rejeitam sem conseguir explicar por quê. É como se ele condensasse, em forma humana, tudo aquilo que a civilização tenta reprimir. Não um vilão glamuroso, não um criminoso sedutor, mas a versão crua, desconfortável, quase animalesca da maldade. Ao fim desta parte, o público precisa sentir que o nome Edward Hyde já carrega peso suficiente para ameaçar qualquer homem honrado. E, ainda assim, Jekyll o colocou no centro de sua própria herança. Isso não é só estranho, isso é aterrorizante. Parte 3. O respeitável Dr. Jekyll. Decidido a confrontar a situação pela via da amizade, Utterson visita Jekyll. E então vemos um contraste poderoso, da porta escura do mistério para a casa ampla, elegante, acolhedora do médico. Jekyll aparece como um homem generoso, culto, cordial, alguém feito para o convívio social. Ele recebe o amigo com afeto, com boa mesa, com vinho, com aquela segurança típica dos homens que aprenderam a ser admirados. Mas, quando Utterson toca no assunto Hyde, o clima muda. O rosto de Jekyll, antes leve, se fecha. Ele pede que o amigo não insista. Diz que a situação está sob controle. Afirma que pode se livrar de Hyde quando quiser. Suplica apenas que Utterson respeite seu silêncio. Essa cena é decisiva para a construção dramática do vídeo, porque, pela primeira vez, percebemos que Jekyll não está apenas sofrendo por causa de Hyde. Há algo mais ambíguo, algo que parece mistura de medo, proteção e dependência. Ele não se comporta como um homem simples e inocentemente chantageado. Há culpa ali. E há também uma estranha possessividade. É nesse ponto que o vídeo pode aprofundar a psicologia do personagem. Henry Jekyll não é um herói puro prestes a ser destruído pelo mal externo. Ele é um homem dividido. Um homem que passou a vida cultivando boas maneiras, prestígio,
disciplina e imagem social, mas que, por baixo disso, talvez carregasse desejos reprimidos, impulsos vergonhosos, vontades incompatíveis com a figura pública que construiu. A genialidade dessa história está exatamente aqui. Ela não transforma o mal em algo totalmente estrangeiro. Pelo contrário, sugere que o mal pode nascer do excesso de contenção, da tentativa desesperada de parecer impecável, da recusa em admitir que dentro do ser humano convivem impulsos contraditórios. Na adaptação em vídeo, essa parte deve alternar o conforto da sala de jantar com closes silenciosos no rosto de Jekyll, mãos tensas, um olhar que foge, uma pausa longa antes de responder. O suspense agora não mora apenas no que Hyde faz, mora no que Jekyll sabe e se recusa a dizer. Ao sair dali, Utterson tenta se tranquilizar. Quer acreditar no amigo, quer confiar na promessa de que tudo será resolvido. Mas o espectador já percebe aquilo que ele ainda não consegue aceitar completamente. Jekyll está escondendo não apenas um segredo, está escondendo a si mesmo. Parte 4. Um crime que abala Londres. O tempo passa e então a história explode. Uma empregada, olhando pela janela numa noite tranquila, presencia uma cena brutal. Um senhor respeitável, de idade avançada, aborda Edward Hyde na rua com aparente cortesia. Tudo indica que era uma conversa comum, talvez até educada. Mas, de forma súbita, Hyde se enfurece e ataca o homem com violência animalesca. O crime é feroz, repetido, cruel, sem freio. A vítima é Sir Danvers Carew, um membro respeitado da sociedade. Esse assassinato muda completamente o peso da narrativa. Até então, Hyde era uma figura sinistra ligada a um caso estranho e a um testamento perturbador. Agora, ele se torna um monstro público, um homem procurado, a encarnação evidente do mal. Utterson é chamado à cena porque a vítima levava consigo uma carta endereçada a ele. E ao acompanhar a polícia até o esconderijo de Hyde, o advogado encontra mais sinais de uma vida torta. Quartos caros, móveis refinados, sinais de luxo convivendo com desordem, violência e fuga. Apressada. Hyde sabia circular entre privilégios, mas deixava atrás de si um rastro de degradação. O contraste entre elegância e brutalidade é fundamental para a estética dessa parte. Não estamos diante da pobreza associada ao crime comum. Estamos diante de um mal que usa dinheiro, acesso e cobertura. Um mal que conhece os corredores da boa sociedade, mas age como fera quando se vê, livre de limites. Curiosamente, depois do assassinato, Hyde desaparece. E nesse mesmo período, Jekyll parece renascer. Volta a receber amigos, recupera a serenidade, mostra-se mais generoso, mais devoto, quase aliviado. Para todos os efeitos, parece que uma fase sombria passou. Essa calmaria, no entanto, deve ser filmada e narrada como uma falsa primavera, porque o público já entende que nada foi resolvido de fato. O mal só recuou para algum lugar invisível. E o silêncio, em histórias assim, nunca significa paz duradoura. Às vezes, significa apenas que o horror está se preparando para voltar. Esse trecho também permite uma reflexão poderosa no vídeo. Quantas vezes celebramos mudanças superficiais sem perceber que a raiz do problema continua viva? Quantas vezes uma pessoa parece ter se libertado de algo destrutivo, quando na verdade apenas empurrou o perigo de volta para o escuro? O caso de Jekyll sugere exatamente isso. O desaparecimento de Hyde parece vitória, mas talvez seja apenas intervalo. Parte 5. O rachar da mente e da ciência. Quando tudo parece melhorar, surge um novo sinal de ruína. Dr. Lanyon adoece de forma misteriosa e acelerada. O homem antes robusto, racional e seguro, agora está abalado, envelhecido, quase destruído por dentro. Utterson o visita e se assusta. Há terror em seu olhar, mas também recusa. Lanyon não quer mais falar de Jekyll. Não quer ouvir seu nome, como se algo tivesse acontecido capaz de romper para sempre sua confiança no mundo.
Essa parte é perfeita para elevar a narrativa do suspense moral ao horror psicológico. Lanyon não enlouqueceu por medo de um criminoso. Ele foi devastado por uma verdade. E certas verdades, quando quebram a estrutura com que organizamos a realidade, são mais destrutivas do que qualquer violência física. Pouco depois, Lanyon morre. Mas antes deixa uma carta lacrada com instruções rígidas. Ela só deve ser aberta após a morte ou desaparecimento definitivo de Henry Jekyll. Essa carta se transforma numa bomba-relógio dramática. O público sabe que ali está a resposta, mas a história, de maneira brilhante, retarda o acesso a ela. Enquanto isso, Jekyll volta a se isolar. As janelas se fecham. A rotina social desaparece. Os criados percebem mudanças, mas têm medo de comentar. Quando Utterson finalmente consegue ver o amigo à distância, nota um rosto alterado por pavor, culpa e exaustão. Em poucos segundos, a janela se fecha abruptamente, como se alguma força interior o tivesse puxado de volta ao cativeiro. Aqui, o vídeo precisa trabalhar muito o simbolismo visual. Janela entreaberta. Luz mortiça. O amigo que olha para fora como quem deseja socorro, mas desaparece antes de pedir ajuda. Esse é o retrato de uma alma em colapso. Também é o momento ideal para aprofundar a crítica de Stevenson à arrogância científica. Jekyll não parece movido por pura curiosidade acadêmica. Ele quer ultrapassar um limite humano fundamental. Quer dominar a própria natureza, dividir a alma como se fosse matéria de laboratório, controlar moralidade por meios químicos. Em outras palavras, ele acredita que pode manipular aquilo que nem compreende por completo. Essa ideia torna da história assustadoramente moderna. O ser humano continua tentando dominar tudo: o corpo, a mente, o comportamento, o prazer, a dor, a identidade. O problema não está na ciência em si, mas na vaidade que acredita poder usar o conhecimento sem pagar preço ético. Jekyll não apenas pesquisou, ele se autorizou a brincar com a estrutura moral do ser humano. No fim desta parte, o vídeo deve deixar o espectador com a sensação de que o castelo racional desmoronou. Lanyon viu demais. Jekyll esconde demais. E Utterson, homem do equilíbrio, está cada vez mais perto de uma verdade que pode destruir tudo o que ele entende por civilização. Parte 6. A Noite do Laboratório. Chegamos a um dos trechos mais cinematográficos da obra. Numa noite tensa, Poole, o mordomo fiel de Jekyll, procura Utterson em completo desespero. Há dias, talvez semanas, algo terrível acontece dentro do laboratório. A voz que vem de lá não parece mais a do patrão. A figura vista de relance não tem a mesma altura. Recados desesperados pedem substâncias químicas específicas, sempre rejeitadas como inadequadas. O pânico se espalha entre os empregados, que vivem a sensação de habitar uma casa invadida por alguma presença impura. Utterson vai até a residência e a atmosfera é de puro gótico. Corredores vazios, empregados, reunidos com medo, lareira acesa sem aquecer ninguém, passos abafados, papéis amassados, frascos, pedidos repetidos, a sensação de que algo inominável respira do outro lado da porta. Poole acredita que seu mestre foi assassinado e substituído por outra criatura. Utterson, mesmo racional, já não consegue sustentar explicações comuns. Então, os dois tomam a decisão extrema: arrombar a porta. Essa sequência, em vídeo, deve ser construída com pausa, ruído mínimo e tensão crescente. Cada martelada precisa soar como violação não só de uma porta de madeira, mas do último véu entre o mundo ordenado e o caos escondido. Quando conseguem entrar, encontram o corpo de Hyde agonizante ou já morto, vítima de veneno. E Jekyll. Jekyll não está ali. O laboratório contém sinais de pressa, de pesquisa, de desespero. Há documentos separados para Utterson, incluindo uma nova versão do testamento e instruções que encaminham o advogado à verdade final. Essa cena é uma virada essencial. Por um lado, parece que Hyde enfim caiu. Por outro, a ausência.
de Jekyll torna o mistério ainda mais sufocante. Como o homem sumiu se o monstro morreu dentro do seu espaço? Quem era, de fato, o prisioneiro e quem era o invasor? O laboratório, aqui, deixa de ser cenário de ciência e vira palco de confissão. Há também um elemento emocional importante. Poole representa os que observam de fora a tragédia de alguém que está se destruindo por dentro. Ele é leal, atento, aflito, mas incapaz de salvar o patrão. Quantas vezes pessoas próximas percebem que algo está profundamente errado e, ainda assim, não conseguem impedir a queda? Esse detalhe humaniza ainda mais a história. Ao final desta parte, Utterson tem em mãos o que pode finalmente explicar tudo: a narrativa de Lanyon e a confissão do próprio Jekyll. O vídeo deve terminar essa sessão como quem abre a última porta do abismo. Parte 7. A Carta de Lanyon. Agora, o foco passa para a revelação testemunhada por Lanyon. E o tom muda de investigação para espanto absoluto. Na carta, Lanyon conta que recebeu uma mensagem urgente de Jekyll pedindo ajuda imediata. As instruções eram precisas. Ele deveria ir ao laboratório, recolher uma gaveta com certos frascos, sais e papéis, levá-la para casa e aguardar à meia-noite a visita de um homem que viria buscá-la. Tudo parecia estranho, mas em nome da antiga amizade, ele obedeceu. Quando o visitante chega, Lanyon vê Edward Hyde. Não o monstro descrito por boatos, mas o ser real, vivo, pulsante, ainda mais perturbador pela energia nervosa, pela avidez quase predatória. Hyde exige a gaveta, prepara uma mistura química e então oferece a Lanyon uma escolha: ir embora e jamais saber de nada, ou permanecer e testemunhar algo que abalaria sua visão da realidade para sempre. Lanyon fica. E é aqui que a literatura entrega uma das cenas mais memoráveis do horror clássico. Hyde bebe a poção. Seu corpo entra em convulsão. Os traços se deformam, crescem, mudam. A carne parece lutar contra si mesma. E diante dos olhos do cientista racional, Edward Hyde se transforma em Henry Jekyll. Essa é a cena central de impacto do vídeo de IA. Ela precisa ser tratada com solenidade e terror. Não como truque barato, mas como quebra de mundo. Porque o que destrói Lanyon não é apenas a transformação física. É perceber que a divisão entre bem e mal, respeitabilidade e impulso, homem civilizado e criatura descontrolada, estava dentro de uma única pessoa. E mais, perceber que essa divisão foi provocada deliberadamente. A carta de Lanyon é importante porque oferece um olhar externo, confiável, horrorizado. Ele não é dado a delírios. Não é um sonhador. Não é cúmplice. Se Lanyon viu, então a coisa aconteceu. Sua morte posterior passa a fazer sentido. Não foi fraqueza. Foi colapso metafísico. Seu universo racional não suportou a revelação. Esse momento também permite uma grande pausa reflexiva na narração. Quantas pessoas vivem vidas duplas sem que ninguém perceba? Quantas identidades escondidas não são sobrenaturais, mas morais? Quantas vezes a figura pública respeitável convive com comportamentos secretos, versões noturnas, desejos inconfessáveis? A genialidade do livro é usar o extraordinário para falar do cotidiano humano em escala simbólica. Ao terminar a carta de Lanyon, o público já sabe o coração do mistério. Mas ainda falta a versão mais íntima de todas, a confissão do próprio Jekyll. E é ela que transforma a história de assustadora em trágica. Parte 8. A confissão de Henry Jekyll. Na confissão final, Henry Jekyll deixa de ser enigma e se torna narrador da própria ruína. Ele admite que, desde muito cedo, percebeu em si uma duplicidade profunda. Por fora, cultivava honra, disciplina, prestígio. Por dentro, carregava impulsos menos nobres, desejos secretos, vontades, incompatíveis com a imagem impecável que queria sustentar. Em vez de aceitar essa contradição como parte difícil da natureza humana, Jekyll desejou separá-la.
Sua teoria era sedutora. Se o bem e o mal pudessem existir em corpos distintos, cada parte viveria livre de culpa. O homem respeitável seguiria sua carreira. O lado sombrio poderia satisfazer-se longe do julgamento público. Era uma proposta de libertação sem responsabilidade. Depois de intensos experimentos, Jekyll cria a fórmula e, ao ingeri-la, transforma-se pela primeira vez em Edward Hyde. E aqui está uma nuance essencial. Hyde não nasce apenas como o mal em abstrato. Ele nasce menor, mais jovem, mais leve, como se concentrasse somente a parte moralmente inferior de Jekyll, despida do peso da consciência, da vergonha e da reputação. Hyde sente prazer na liberdade. Ele não precisa fingir, não precisa conter-se, não precisa honrar ninguém. No começo, Jekyll se deslumbra. A experiência lhe parece uma espécie de fuga perfeita. Durante o dia, honra e prestígio. À noite, anonimato e indulgência. Mas todo pacto com o mal cobra juros. Hyde cresce em intensidade, em crueldade, em autonomia. A transformação passa a exigir menos esforço. Em certo momento terrível, Jekyll acorda sendo Hyde sem ter tomado a poção. Isso significa que a criatura já não é mero disfarce químico. Ela começa a vencer a disputa pelo corpo. Assustado, Jekyll tenta abandonar Hyde e vive por um tempo com maior rigor moral. Mas a tentação retorna. Basta uma recaída para que o horror se reative, culminando no assassinato de Sir Danvers Carew. Depois disso, a luta se torna desespero. Jekyll precisa da fórmula para retomar a aparência normal. O problema é que um dos sais usados na mistura original possuía alguma impureza desconhecida. Quando o estoque acaba, ele não consegue reproduzir o efeito da mesma maneira. A própria ciência que abriu a porta já não consegue fechá-la. Esse detalhe é brilhante. O homem que acreditou controlar a alma com química descobre que dependia de um acaso material que nem compreendia. Sua arrogância intelectual é humilhada pela contingência. Nas páginas finais da confissão, Jekyll admite a verdade mais dolorosa. Hyde era ele. Não um demônio externo, não uma possessão, não um intruso. Hyde era sua própria face liberada da moral. A criatura se fortaleceu porque foi alimentada. O monstro não surgiu do nada. Foi cultivado, protegido, desfrutado. Essa confissão deve ser narrada com tristeza, não apenas com medo, porque o centro emocional da obra é o desperdício de um homem talentoso que, tentando fugir da responsabilidade por seus próprios impulsos, destruiu a si mesmo. Jekyll queria separar-se do mal para viver em paz, mas, ao fazer isso, entregou ao mal a chance de crescer sem freio. E então vem o encerramento inevitável. Jekyll sabe que Hyde vencerá de forma definitiva. Sem a fórmula, sem o sal exato, sem força interior para dominar a criatura, resta-lhe apenas a expectativa do fim. Sua confissão é, portanto, sua despedida. Parte 9. O significado eterno da história. Depois da revelação, a história deixa de ser apenas mistério e se torna espelho. É por isso que o médico e o monstro continua tão atual. Porque ninguém precisa acreditar em poções para entender o que Stevenson está dizendo. Cada ser humano conhece, em algum nível, a sensação de dividir-se entre a imagem que projeta e os impulsos que tenta esconder. Jekyll representa a vontade de ser admirado. Hyde representa a vontade de ceder sem culpa. Entre os dois está o drama humano. O desejo de conciliar reputação e instinto, moralidade e liberdade, disciplina e prazer. O problema não está em reconhecer que somos contraditórios. O problema começa quando tentamos terceirizar a culpa, fingir que o lado sombrio não nos pertence, ou construir mecanismos para agir sem assumir responsabilidade. Esse tema conversa muito com o presente. Hoje as pessoas criam versões públicas de si mesmas o tempo todo. Perfis, personagens, narrativas, imagens cuidadosamente montadas.
Ao mesmo tempo, muitos escondem comportamentos, vícios, crueldades ou impulsos que só aparecem quando acreditam estar livres de consequências. A diferença é que Jekyll usou uma poção. O mundo moderno usa anonimato, telas, poder, dinheiro, segredos e máscaras sociais. Por isso, ao transformar esse livro em vídeo de 1 hora, você não estará apenas contando uma história clássica. Estará apresentando uma metáfora viva sobre identidade, repressão, culpa e autodestruição. E isso tem força enorme no YouTube, porque une entretenimento, suspense e reflexão. Visualmente, o encerramento pode revisitar a porta, o laboratório, o espelho, a névoa e os 2 rostos se dissolvendo um no outro. A música deve deixar de ser puro terror e ganhar um tom melancólico. Afinal, a última sensação não é somente medo de Hyde. É tristeza por Jekyll. Tristeza por tudo aquilo que ele poderia ter sido se tivesse enfrentado sua própria natureza com honestidade, e não com fuga. A verdadeira lição do livro não é que existe um monstro escondido em algumas pessoas especiais. A lição é que negar a própria sombra não a destrói, apenas a fortalece. Depois da revelação, a história deixa de ser apenas mistério e se torna espelho. É por isso que O Médico e o Monstro continua tão atual. Porque ninguém precisa acreditar em poções para entender o que Stevenson está dizendo. Cada ser humano conhece, em algum nível, a sensação de dividir-se entre a imagem que projeta e os impulsos que tenta esconder. Jekyll representa a vontade de ser admirado. Hyde representa a vontade de ceder sem culpa. Entre os dois está o drama humano. O desejo de conciliar reputação e instinto, moralidade e liberdade, disciplina e prazer. O problema não está em reconhecer que somos contraditórios. O problema começa quando tentamos terceirizar a culpa, fingir que o lado sombrio não nos pertence, ou construir mecanismos para agir sem assumir responsabilidade. Esse tema conversa muito com o presente. Hoje as pessoas criam versões públicas de si mesmas o tempo todo. Perfis, personagens, narrativas, imagens cuidadosamente montadas. Ao mesmo tempo, muitos escondem comportamentos, vícios, crueldades ou impulsos que só aparecem quando acreditam estar livres de consequências. A diferença é que Jekyll usou uma poção. O mundo moderno usa anonimato, telas, poder, dinheiro, segredos e máscaras sociais. Por isso, ao transformar esse livro em vídeo, você não estará apenas contando uma história clássica. Estará apresentando uma metáfora viva sobre identidade, repressão, culpa e autodestruição. E isso tem força enorme, porque une entretenimento, suspense e reflexão. Afinal, a última sensação não é somente medo de Hyde. É tristeza por Jekyll. Tristeza por tudo aquilo que ele poderia ter sido se tivesse enfrentado sua própria natureza com honestidade, e não com fuga. A verdadeira lição do livro não é que existe um monstro escondido em algumas pessoas especiais. A lição é que negar a própria sombra não a destrói, apenas a fortalece. E é por isso que O Médico e o Monstro continua sendo uma história tão poderosa. Porque, no fim das contas, ela não fala apenas de um experimento científico que deu errado. Ela fala do ser humano tentando esconder de si mesmo aquilo que mais teme encarar. Se você curtiu esse mergulho sombrio, já deixa o seu like agora, se inscreva no canal e compartilha este vídeo com quem gosta de histórias clássicas, suspense psicológico e grandes reflexões sobre a alma humana. E me conta nos comentários. Você acha que todo mundo tem um lado Hyde escondido? Ou o verdadeiro perigo começa quando a gente finge que não tem? No próximo vídeo, a gente pode transformar outro clássico em uma experiência cinematográfica com IA. Mas hoje, ao sair dessa Londres escura, fica a pergunta que torna essa obra eterna. O monstro estava escondido no laboratório, ou sempre viveu dentro do homem? Até o próximo vídeo.